Vamos supor que você seja empurrado à eleição de presidente do Brasil. Vamos supor que você participe de uma eleição a presidente. Kim Kataguiri vira presidente dessa nação. O que você faria, Kim, na tua primeira semana como presidente desse país? O que faz? Primeira semana? Primeira semana. Não, acho que reforma administrativa, né? Cortar super salário, que hoje você tem um juiz, promotor recebendo 100, 200 mil reais. A própria Câmara dos Deputados, com ajuda de custos, que você ganha um salário extra na entrada, outro salário extra na saída também, entra em super salário, precisava cortar. Começar a dar exemplo de cima. Isso não tem um impacto orçamentário tão significativo, mas o fato de você sinalizar para a população é importante e o exemplo você dá para os estados e para os municípios também, porque você começa a ter pressão para ter enxugamento de privilégio nas outras instâncias. De preferência não contratar mulher ou ex-mulher de ministro nas também é importante nomear para Tribunal de Contas, né, do Estado com um salário de 100 mil, a esposa também pega mal. Que isso, aliás, é outra coisa importante de se fazer, aprovar uma lei de nepotismo. Hoje, o nepotismo não é proibido por lei no Brasil. Né? É uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, falta uma... Que, inclusive, eu fui relator de um projeto que avançou numa comissão, mas parou na outra, que incluía nomeação para missão diplomática, porque isso era inimaginável antes, né? Mas teve o precedente do Bolsonaro aventar o Eduardo para a embaixada dos Estados Unidos. Né? Então, teve esse projeto que eu aprovei um relatório, mas para frente outro relator não conseguiu tocar. Então, isso era uma coisa importante de se fazer dentro de uma reforma administrativa também. Acho que esse é o primeiro ponto. A partir desse ponto, acho que a questão de segurança pública é fundamental. Assim, você criar um regime especial para faccionado, né? Porque hoje você tem o crime organizado não é mais o cara que está vivendo de assalto. O cara tem o posto de gasolina, ele tem a rede de hotel, ele tem deputado, ele tem vereador, ele tem promotor, tem juiz, tem cursinho do PCC para você prestar concurso público. E, inclusive, foi, acho que semana passada ou retrasada, que o Ministério Público desmantelou aí uma rede do PCC e uma ala era a ala das gravatas, né? Que era dos advogados que vinham dos cursinhos do PCC. Né? E aí tem a ala dos médicos também do PCC para tratar os caras, tem a ala, as ONGs também, que é utilizadas para você criar denúncias falsas contra policiais e jogar na imprensa para você diminuir a credibilidade das instituições policiais, que inclusive foi feito um documentário no Netflix com base nessa ONG que na semana passada ou retrasada descobriram que é do PCC, acho que é o Grito o nome, alguma coisa assim. E aí o Ministério Público lançou a Operação Fake Screen, né, que é o grito falso, né, para mostrar que todo aquele documentário desenhado pelo Netflix era um plano, na verdade, do PCC para diminuir a credibilidade do Ministério Público e da polícia que estava fazendo o enfrentamento ao crime organizado. Então, acho que você tratar da questão fiscal, administrativa, e porque a questão fiscal é importante também porque hoje... Primeiro, a gente é obrigado a gastar mais. Todo ano que passa, a gente é obrigado a gastar mais, independentemente da vontade do governo. Esse é o modelo do arcabouço fiscal do Haddad. Se a economia vai mal, a gente precisa crescer no mínimo a inflação mais 0,6% de gasto público. Se a economia vai muito bem, a gente precisa gastar a inflação mais 2,5% de gasto público. E, primeiro, um ponto de você obrigatoriamente gastar mais, não existe em nenhum país desenvolvido no mundo. Não funciona justamente porque você não vincula o seu aumento de receita com despesa, porque você está se amarrando, você está colocando uma algema sobre si próprio. E outra coisa, você é obrigado a continuar financiando política pública que não funciona. Então, você está gastando mal, porque a gente, por enquanto, só está falando de quantidade. Agora, se a gente falar de qualidade de gasto, aqui também não tem revisão de gastos que tem na Europa e tem nos Estados Unidos, que é você ver quanto você gastou em cada área e se funcionou e não funcionou. Né? Saiu um estudo recentemente mostrando que os estados que mais aumentaram o investimento em educação no Brasil nos últimos 10 anos, pioraram os índices. Né? Ou seja, eles gastaram mais e gastaram mal. Né? Mesma coisa aconteceu com o Fundeb. Aumentou o Fundeb, aumentou significativamente o investimento em educação básica, a qualidade caiu. Saúde, mesma coisa, aumentou 70 bilhões no investimento em saúde e os nossos indicadores de saúde pioraram. Então, a gente tem duas coisas muito graves aí. Primeiro, a obrigatoriedade de se gastar mais ano após ano. E segundo, a proibição de você revisitar o gasto. Se a gente tem um orçamento, o orçamento é 100%, né, do dinheiro, receita corrente líquida. O presidente da República tem liberdade de gastar 8%. Ele administra 8% do orçamento só. Então, se você não reforma isso, se você não desvincula o orçamento, não tem como você governar. Por que não fazem isso, Kim?
Em relação à vinculação de orçamento, o PT é contra, porque ele acha que você obrigar a ter determinado patamar de gastos em N políticas públicas, você garantir o investimento nessas áreas, quando na realidade você está se obrigando a gastar em coisa que não funciona, né? Então, tem uma convicção contrária a esse pensamento. Covardia de não querer enfrentar, em relação à reforma administrativa, de não enfrentar Ministério Público, de não enfrentar Judiciário, porque de fato eles são muito organizados, eles são muito poderosos e eles fazem um lobby muito grande lá em Brasília, né? Eu sei quanto que eu apanhei lá por apresentar, eu apresentei na legislatura passada, o governo Bolsonaro mandou reforma administrativa, só que sem membro de poder, né? Sem promotor, sem juiz, sem deputado, sem senador, e aí eu fiz uma emenda para incluir. Aí eu tive que coletar 171 assinaturas, porque ia mudar a Constituição e etc. E, pô, veio praticamente todas as associações de juiz do Brasil inteiro. Desceu o cacete, não tem? Desceu o cacete, na minha porta lá. Teve juiz que falou publicamente, tá? Depois, quem quiser pesquisar aí no Google, que não dá pro juiz ir toda semana. Primeiro que o juiz não pode se vestir mal, né? Porque ele representa a justiça. E que não dá pra ele ir toda semana pra Miami comprar sapato, né? Aí teve outro juíza falou que se não tiver... Aí a minha emenda também acabava com férias de 60 dias, né? Além de super salários. Aí o juíza falou que o juiz tem depressão, tem síndrome de pânico, tem ansiedade. Se não tiver férias de 60 dias, vai agravar esse problema de saúde mental. Teve da Associação de Magistrados da Bahia que falou que se um cidadão vê um juiz de bermuda e chinelo, ele não vai confiar na justiça, enfim. É Brasil, né? É Brasil, irmão. Isso aí é Brasil.